O enunciado, então, diz o seguinte: a pressão arterial P em milímetros de Hg, tá certo? Aqui, se não estiver errado, é milímetros de mercúrio, de uma pessoa varia com o tempo t em segundos, de acordo com a função definida por P de t, então a pressão após um certo tempo t, é igual a 100 mais 20 cosseno de 6 vezes t mais π, em que cada ciclo completo, período, equivale a um batimento cardíaco. Tomem cuidado, aqui ó, o tempo está em segundos, tá? Essa informação vai ser importante para a gente. Bom, considerando que 19π é aproximadamente 60, quais são, de acordo com a função, respectivamente, a pressão mínima, a pressão máxima e a frequência de batimentos cardíacos por minuto dessa pessoa, tá certo? Então, vamos à resolução. Bom, para a primeira parte, ele pediu o valor da pressão mínima e máxima. Deixa eu até grifar aqui o que ele está pedindo. Então, ó, ele pediu a pressão mínima. Opa, pera lá. Então, vamos lá. Ele pediu a pressão mínima, pediu a pressão máxima, pediu também a frequência de batimentos por minuto, tá? Bom, tomar cuidado porque o tempo está dado em segundos. Então, inicialmente, eu vou calcular a frequência em segundos. Aí eu tenho que passar para minuto, tá bom? Essa é a ideia, tá certo? Ele me deu aqui a função. Essa daqui é a função. Então, eu grifei ali as informações principais e eu vou começar aqui com a anotação da função. Então, P de T. Então, a pressão após um certo tempo t em segundos é igual a 100 mais 20 vezes o cosseno de 6t mais π. Tá certo? Eu quero calcular a pressão máxima e mínima, ou seja, eu quero o resultado máximo dessa função. O que eu sei? Que essa função depende do cálculo do cosseno. Esse cosseno tem máximo e mínimo iguais a mais ou menos 1. Então, para calcular a pressão máxima e mínima, o que eu vou fazer? Vou trocar tudo isso daqui, ó. Vou trocar o cosseno de 6t mais π pelo máximo e pelo mínimo, que são 1 e menos 1. Então, vamos lá. Fazendo cosseno. Vamos aqui do lado. Fazendo cosseno igual a 1, que é o valor máximo, eu vou ter que a pressão, num certo tempo t, é igual a 100 mais 20 vezes 1. Como aqui a conta é bem simples, eu vou já calcular diretamente o resultado. Bom, 20 vezes 1 é 20, e tudo isso mais 100 vai dar 120. Eu não sei ainda se o 120 é a pressão máxima, tá? Cuidado, a utilização do cosseno máximo não implica que o resultado da função é máximo, tudo bem? O que eu sei é que, se eu usar o máximo e o mínimo do cosseno ou do seno, eu vou achar o máximo e o mínimo da função. Mas primeiro eu faço as contas, depois eu verifico qual valor é máximo e qual valor é mínimo, tá bom? Então vamos agora para a utilização do cosseno igual a menos 1, que é o valor mínimo do cosseno. Bom, para o cosseno igual a menos 1, eu vou ter que a pressão, num certo momento t, é 100 mais 20 vezes menos 1. E isso daqui vai ser igual. Bom, se eu pegar aqui, ó, mais com menos na multiplicação vai dar menos. Então, que conta eu vou ter, na verdade? 100 menos 20. E 100 menos 20 dá exatamente 80. Com isso, agora sim, eu sei que o 120 é o valor máximo e o 80 é o valor mínimo. Prontinho. A primeira parte da resposta eu já tenho. O máximo da pressão é 120 e o mínimo é 80.
Se eu olhar para as alternativas, só tem duas alternativas que têm mínimo 80 e máximo 120. São elas as letras A e B. O problema é o seguinte, falta ainda o número de batimentos por minuto. Na letra A é 57, na letra B é 60. Eu vou precisar calcular isso daí. Bom, do exercício, eu tenho o seguinte dado. 19π é igual a 60. Isso é um dado numérico, tá? Eu posso utilizar esse dado, utilizar foi bom, né? Eu posso utilizar esse dado para calcular uma aproximação para o π. Professor, mas o π não é 3,14? Essa é uma das aproximações, realmente é a mais utilizada, mas não precisa ser sempre assim. Inclusive, quando aparecer o π no cálculo do exercício, você vai usar a informação que ele te der. Nesse caso aqui, ao invés dele dar o π igual a 3,14, ele deu uma aproximação através de uma equação. Então, para eu calcular o π aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 19 que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, para mim, nesse exercício, o π vai valer 60 dividido por 19. Tá certo? Nossa, professor, eu vou ter que usar uma fração? Às vezes, o trabalho com a fração vai me gerar um resultado mais simples do que o trabalho com decimal, tá bom? Bem, feita aqui a primeira parte, vamos dar uma dividida aqui na lousa e vamos à segunda parte. O que eu sei sobre a segunda parte, tá? Que ele quer que eu calcule a frequência de batimentos cardíacos. Em física, tá? A frequência F é dada por 1 dividido por T, que no nosso caso vai ser P aqui, onde P é o período, tá? Bom, então, para eu poder resolver isso daqui, tá? Então, deixa eu colocar mais uma observação aqui. Então, o F aqui é a frequência. E essa frequência aqui, ó, tome cuidado. Pelos dados do exercício... Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Então, essa frequência, pelos dados do exercício, ela vai sair em segundos, tá? O que é a frequência? É o número de vezes, tá, que alguma coisa ocorre num certo período. No nosso caso aqui, tá? Pelos dados do exercício, essa frequência vai me dar o número de batimentos por segundo, tá? Porque ele disse que o tempo t está em segundos, tá certo? Mas para calcular a frequência, eu vou precisar desse p, que é o período. E como é que eu calculo o período de uma função trigonométrica? Aí vem aqui uma observação. Tá? O período p é igual a 2π dividido pelo módulo de m. Professor, o que é o m? Vamos lá então, ó. Vou ter que fazer uma observação aqui em cima, pessoal, que senão vai ficar muito carregado ali. Observação. Dada f de x igual a A mais B vezes seno ou cosseno, tá? De mx mais n, nós temos que o período P é igual a 2π dividido pelo módulo de m, onde o m é o valor que multiplica a incógnita associada à razão. No caso aí, então, seno ou cosseno. Isso é uma fórmula, tá? Nós aprendemos a calcular o período utilizando a montagem da tabela e o gráfico. Não precisa, pode usar só essa formulinha. Aqui é seno ou cosseno, tá bom? Vale para as duas razões, tá certo? Então, olha só o que eu tenho aqui embaixo, tá? Aliás, deixa eu tirar daqui, porque não vai precisar ser feito tudo isso, não. Bom, lá em cima, então, eu sei que o período é igual a isso daqui, tá? Então, isso é uma fórmula, eu vou ter que usar a fórmula.
Deixa eu até tirar ela daqui, vamos colocar ela na cor da resolução aqui. Então, o que eu vou fazer para calcular o período? Eu vou fazer que o P é igual ao 2π dividido pelo módulo de m, onde m é o valor numérico que multiplica a incógnita. No nosso caso aqui, o m é o 6, tá certo? Então, para o cálculo do período, eu vou usar essa informação. O m igual a 6, tá certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar, então, aqui o meu período? O meu período vai ser 2π dividido pelo módulo de 6. Isso daqui é igual a 2π por... Pessoal, o módulo ele vai retirar o sinal do número. O módulo é a distância daquele valor até a origem, até o zero. Qual a distância do 6 até o zero? É 6. Tudo bem? Se fosse módulo de menos 6, ia dar 6 do mesmo jeito, porque a distância não tem valor negativo, tá? Então, quando eu for tirar do módulo, eu vou ter sempre um valor, um resultado positivo, tá certo? Bom, vamos continuar então. Aqui, então, ó, eu posso simplificar dividindo 2 e o 6 por 2, tá? Posso indicar aqui na frente também, ó, tanto faz. Veja como você acha melhor. O resultado vai ser, em cima, 2π dividido por 2 é π, e embaixo 6 dividido por 2 é 3. Pronto. Calculei o período. Agora sim, eu vou para o cálculo da frequência. A frequência é igual a 1 dividido pelo período P. A frequência, então, vai ser igual a 1 dividido por π sobre 3. Só que aí, o que eu posso fazer aqui? 1 dividido por uma fração é inverso da fração. Então, isso daqui é 3 dividido por π. Mas eu calculei o π aqui embaixo. Ó, o exercício me deu 60/19. Então, isso daqui é 3 dividido por 60/19. Mais uma vez, ó, o que eu posso fazer? Pega a fração de cima, que é o 3, e multiplica pelo inverso da fração de baixo, que é o 19/60. Posso simplificar dividindo 3 e o 60 por 3. 3 dividido por 3 é 1, 60 dividido por 3 é 20. O meu resultado final aqui para a frequência é 19/20. Só que cuidado, essa é a frequência para 1 segundo. Eu quero a frequência para 60 minutos. Então vamos lá. Para eu ter a frequência em minutos, eu vou pegar esse resultado, que é o resultado para 1 segundo, e vou multiplicar por 60. Porque em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Para multiplicar por 60, antes da multiplicação, mais uma vez eu posso simplificar. Ó. Posso dividir o 20 e o 60 por 20. 60 dividido por 20 dá 3. O resultado, 19 vezes 3 é exatamente 57. Esse 57 indica o número de batimentos por minuto. Prontinho, pessoal. Está feito aí o exercício. As respostas são pressão máxima 120, pressão mínima 80, número de batimentos por minuto 57. Consequentemente, a minha alternativa correta é a letra A.